Olá pessoal, meu nome é Erlami Menezes. Dando continuidade ao nosso curso, vamos iniciar o nosso terceiro módulo, módulo 3. Inicialmente nesse módulo vamos falar de imagens, ou a tag Images, mais especificamente a tag IMG. Os formatos mais usados de imagens na web são os formatos GIF, JPEG ou somente JPG e PNG. Esses são os mais comuns. O que faz o HTML? O HTML ele faz uma referência ao arquivo da imagem e traz visualmente essa imagem para a tela do browser. É isso mais ou menos o que faz a nossa linguagem, o nosso código. O tag image ele tem esta sintaxe ilustrada aqui no slide. Ele possui um atributo src, no nosso caso o mais importante, que é o atributo source. O que é o atributo source? É ele que aponta como valor o nome do arquivo da imagem que vai ser mostrado na tela do navegador, na nossa página. E o nome desse arquivo ele tem que estar aqui no código exatamente como ele foi gravado. Se no nosso caso aqui, no nosso exemplo, o arquivo Band Brasil for gravado ou estiver gravado com Band com uma das letras em maiúscula, a imagem ela não vai aparecer no navegador, na tela. Então tomem cuidado com isso. O arquivo definido, o nome do arquivo definido do valor, ele tem que ser exatamente como o arquivo se encontra gravado. Ok? Um outro atributo é o atributo alt, ou alternate text. No nosso caso, nós temos um texto aqui, Bandeira Brasil. Para que serve esse atributo alt? Esse atributo alt é o texto que vai aparecer no browser se por um acaso a imagem ela não for carregada. Alguns usuários, por uma questão de velocidade de navegação, configuram os browsers para que as imagens não sejam baixadas. E aí, neste caso, caso as imagens não apareçam, pelo menos o texto como referência vai aparecer na página. E esse texto é o texto que estará definido nesse atributo. O atributo title, no caso aqui também como o mesmo texto, ele tem outra função. A função principal desse atributo é para as ferramentas de busca ou para as ferramentas ou aplicações utilizadas por pessoas com deficiência, principalmente deficiência visual. Essas ferramentas utilizam esses atributos para traduzir a descrição e a estrutura da página para essas pessoas. Elas têm a função mesmo de acessibilidade, como a gente já falou anteriormente. Então esse atributo é importante sempre colocar. Para as pessoas com deficiência ele é muito importante, porque esse texto ele vai ser traduzido por essas ferramentas. Quando a gente está navegando numa página e colocar o cursor numa imagem e por acaso aparecer um textozinho num retângulo como esse da ilustração, é esse que também é o texto definido nesse atributo title, ok? Mas a função principal é a utilização ou a preparação do nosso código para as ferramentas de acessibilidade. Os atributos width e height nada mais são do que a definição da largura e altura da imagem. Esses atributos eles não são obrigatórios. Caso eles não sejam inseridos, a imagem vai aparecer com seu tamanho original. Caso vocês queiram definir a altura e a largura, é por esses atributos que esses valores são definidos em pixels. Reparem que esses valores apenas alteram o tamanho
com que a imagem é visualizada. Isso não reduz o tamanho da imagem em bytes, ok? Então, dos atributos, o src é o principal atributo para o tag image. Elementos figure e fig caption. Criar legendas atreladas a fotos, por exemplo, era um grande desafio para os desenvolvedores, pois não havia uma forma semântica de fazê-lo. Contudo, o HTML5 trouxe novidades que facilitarão essa rotina, como os elementos figure e fig caption. Olhando para o nosso exemplo de código aqui embaixo, nós temos uma tag figure com a tag de fechamento correspondente. Na área de influência, nós temos uma tag image com os atributos src e autos, que a gente viu no slide anterior, com uma nova tag fig caption, com uma frase na área de influência com a tag de fig caption de fechamento. Essa tag image é o que mostra a imagem no navegador. A tag fig caption é que mostra a legenda, que é esse texto na área de influência logo após a imagem, como a gente pode ver ilustrado nesse slide. Então nós temos aqui a foto e mais abaixo a frase definida como legenda, ok? Listas. Desde as primeiras versões do HTML, o HTML possui um recurso de inclusão de listas nas nossas páginas. E o que são listas? Nada mais são do que itens definidos por tópicos, né? E também ilustrados por marcadores. Como exemplo, esse próprio slide, nós temos uma lista aqui com 3 tópicos. E aí no HTML nós temos basicamente 3 tipos de listas. As não ordenadas, que apresentam itens sem ordenação, sem ordená-los. Listas ordenadas. Ao contrário do primeiro item, nós temos sim itens de alguma forma ordenado, né, por uma determinada sequência. E listas de definição, que não possuem nenhum tipo de marcador, mas possuem itens e também especificações ou descrições de cada item. A gente vai poder ver na prática que tipo de lista e que tipo de listas são essas. Nosso primeiro exemplo, nós temos as listas não ordenadas. As listas não ordenadas, elas são definidas pelas tags UL e a tag de fechamento /UL. É o que define o início e o final da lista. A tag H3 aqui, pessoal, não tem nenhuma ligação com a tag de listas. É apenas para ilustrar o exemplo. A tag H3, como a gente viu no primeiro módulo, são tags de cabeçalho, tags heading. Estão aqui apenas para complementar o nosso exemplo. Voltando à lista não ordenada, então nós temos o L, o UL de fechamento, né? E para cada item nós temos uma tag LI e a tag /LI de fechamento correspondente. No nosso exemplo aqui nós temos 3 itens: trompete, trompa e trombone. O resultado desse código visualmente no navegador está ilustrado aqui um pouco à direita. É essa lista que nós vemos aqui, lista não ordenada, através de marcadores, no nosso caso aqui, círculos, né, preenchidos. E como eu mudo esses marcadores? Através do CSS, com o nosso código aqui, que apesar da gente ter visto já alguns exemplos, nós vamos estar sempre explicando mais detalhadamente como se monta a sintaxe desse código CSS. No caso aqui, a gente sempre vai ter um seletor, que no exemplo aqui é a própria tag LI. Em seguida, o caractere de abertura de chave.
Na linha seguinte, um ou mais definições de estilo. No nosso caso, a gente tem uma única definição, List Style Type, que na verdade é o tipo de estilo do marcador da lista. Sempre depois do estilo, 2 pontos e o valor do item de estilo, finalizado por ponto e vírgula. Na linha seguinte, no final da definição dos itens de estilo, nós temos o caractere de fechamento da chave. A gente vai estar falando isso frequentemente mais na frente em outros slides. Mas isso aqui, voltando ao exemplo de lista, é o comando de estilo que serve para a gente alterar o tipo gráfico dos marcadores dos nossos itens nas listas não ordenadas. Para as listas ordenadas, o código é bem similar ao anterior, só que ao invés de UL, nós temos a tag OL com a tag de fechamento correspondente /OL. Para cada item, nós também temos nossas tags LI com a tag de fechamento correspondente. No nosso exemplo, também a gente tem os 3 mesmos itens: trompete, trompa e trombone. Ora, como é que visualmente esse código vai ser interpretado pelo browser? Como vocês podem ver aqui à direita, a mesma lista, só que agora com marcadores, no nosso caso, de números ordenados. E como a gente também pode alterar esse tipo de marcadores? Também através do CSS, também através do item List Style Type, só que agora com valores diferenciados. Aqui no nosso exemplo, a gente tem o valor Upper Roman, que significa números romanos em caixa alta, em maiúsculo. Ok? Aqui, rapidamente, nós temos os valores possíveis para tipos de marcadores, tanto para as listas ordenadas como para as listas não ordenadas. Rapidamente, disk são os discos preenchidos, como esse do exemplo de slides. Circle é o cycle, né? Melhor dizendo, é o círculo vazado. Square, o quadradinho. Esses 3, então, para as listas não ordenadas. Decimal são para as listas já ordenadas, são números. Upper alpha e lower alpha, letras, caracteres alfa, né? Maiúsculos e minúsculos. Upper Roman e Lower Roman, números romanos em maiúsculos e minúsculos. E a terceira e último tipo de lista são as listas de definições. Diferentes das tags anteriores, nós temos as tags DL, DT e DD. A tag DL, com sua tag de fechamento correspondente, é a tag que define o início e o final da lista. As tags DT e as suas tags de correspondente de fechamento é o que definem os itens da lista. No exemplo aqui, trombone, trompete e tuba. E as tags DDs, né, de abertura e fechamento, é quem definem as descrições desses itens. No exemplo, nós temos instrumentos com muito volume, o mais agudo da família dos metais, o mais grave da família dos metais. O resultado desse código no nosso browser é este aqui, que podemos ver nesse próximo slide. Então, nós temos aqui a lista de definição com os itens, os 3 primeiros itens, cada um com a sua descrição indentada. Voltando aqui o código. Então, aqui nós temos os DTs, né, nos itens, e os DDs nas descrições de cada item, de certa forma, e automaticamente indentados no browser, no navegador. Ok? Bom,
Como terceiro exercício e exercício desse terceiro módulo, eu quero que vocês utilizem a última versão da nossa página Index e façam as seguintes inclusões. Eu quero que vocês insiram as imagens, no nosso caso aqui, as imagens do logo e as imagens da fachada da nossa pousada, além de alterar o conteúdo da agenda de eventos e transformá-la no formato de listas. Testem à vontade os tipos de listas que a gente acabou de ver e utilizem as imagens sem problema nenhum. Como eu já falei desde o início, essas imagens estão disponíveis na minha página para download e os arquivos também já estão disponíveis como os exemplos e para consulta, né? Como cola, obviamente, para que vocês possam desenvolver os exercícios. Para poder ilustrar aqui rapidamente na minha máquina, eu vou abrir o meu Notepad Plus. Aqui nós temos o código. É importante vocês salvarem o código com esse novo exercício aqui, ó, como versão 3.html, sempre com essa extensão de 4 letrinhas. Para quem ainda tem dúvidas sobre como salvar, é comum a todas as ferramentas e editores. Eu venho aqui em arquivo e salvar ou salvar como. E para visualizar esse nosso código no browser, nós temos aqui um comando executar, launch no nosso caso, launch em Chrome. E ele vai carregar a nossa página no navegador. As imagens, voltando aqui no nosso código, eu disponibilizei sempre para cada página, no caso, por exemplo, da fachada, uma imagem fachada e também imagens fachada 1, fachada 12, fachada 3, como mostra aqui no exemplo do código. E o logo, nossa imagem como logo agora com a extensão PNG. Utilizem à vontade então o nosso aprendizado, salvem essa página como versão 3, carreguem essa página no navegador e aí eu aguardo vocês no próximo módulo. Ok? Boa sorte, obrigado e até lá!